Conversa com Halum. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do Conversas com Halum, aqui com o nosso amigo Vieira de Mello. Vocês já perceberam que o tempo vai ser muito pouco, porque o Vieira tem um repertório imenso. Não contou 10% das histórias que ele sabe desse Tocantins. Mas não vai faltar oportunidade, né? Mas só para lembrar a história do curral. O senhor Anatólio Dias Carneiro me falou o seguinte, você sabe o que chama curral eleitoral? Porque naquela época aqui, ali no início de Araguaína, nos anos 1960 e pouco, 70, então, quando tinha eleição, o senador Benedito Ferreira, era o dono do frigorífico lá, e ele mandava buscar os eleitores tudo fora e trazia e jogava tudo dentro do frigorífico. E ele colocava o povo dentro dos currais, porque o frigorífico sempre tem muito curral que vai chegando a boiada para morrer, vai ficando dentro do curral. Ele cobria aquele curral com folha de babaçu, mandava fazer os panelão de comida, e o cara ficava ali e ele ia levando de 4 em 4 dentro do carro para a urna para poder votar. Então, por isso que fala lá tem um curral eleitoral. O curral foi porque o Benedito juntava o povo no frigorífico. Isso é tão interessante, César, porque quando eu vejo alguma pessoa fala assim, eu não gosto do voto eletrônico, eu não confio. Eu já disputei eleição com voto impresso. E eu disputei 4 eleições, quer dizer, 3 de vereadores e 1 de deputado estadual. Ganhei 2 de vereador. Naquele tempo, e você sabe bem disso, no interior, o partido, mesmo a Arena, o MDB, se entendiam. Olha, o candidato de fora não tem voto aqui. A gente apurava o voto da Arena só para o pessoal nosso da Arena lá. E o voto do MDB é só para vocês aí, que a gente combinava. Na hora do mapa, contava o voto. Na hora do mapa, aquele cara que chegava de fora foi pedir voto, não aparecia um voto dele. E eu conto isso porque tinha um punhado de parente do interior lá de Goiás, que eu fui visitar como candidato a deputado estadual, percorri, vou ter uns 2, 3 votos. Não tinha nenhum. Na hora da apuração, o negócio voava. Então, eu lembro disso até hoje, do velho Ulisses Guimarães falar que a eleição no Brasil, naquela época, 30% era fraudada, era de voto costurado ali na hora de apurar os votos na mesa, com o conluio dos partidos divergentes entre si, desde que... né? Eu vi isso. Eu vi demais de mesa de apuração. Aí sobrou tantos votos aqui, vamos eleger um vereador do meu lado, um do seu. O meu país é o fulano, o meu país é o ciclano. Sim, desse jeito. Isso existia, o interior tinha os seus grupos fechados e ninguém entrava ali, não. Né? Sem a permissão, a gente chamava de coronel. O coronel é o chefe político, não é o militar, né? O coronel. Ninguém entrava ali. Aí era tudo controlado. Como eu vivia em Goiânia, uma cidade mais aberta, e o meu grupo político, o MDB lá, era mais organizado, a gente tinha, assim, mais chance de ter uma eleição livre. Mas no interior, Deus me livre. Quem mandava, como se diz aí, do curral eleitoral, é o pessoal que controlava a cidade. Isso foi, aos poucos, mudando. Hoje, nós temos eleições bem mais autênticas, bem mais, vamos dizer, mais coerentes com a intenção do eleitor, mas tem que evoluir muito ainda. Mas me contaram que você sabe de um truque aí, que antigamente tinha um negócio de um voto que o cara já levava uma cédula pronta e trazia oficial para preencher de novo. É um voto de mergulho. O sujeito chegava lá no curral eleitoral, pegava um papel, uma cédula falsa e preenchia, tal. Aí, você vai depositar essa cédula na hora que você for votar. E a que te deram para você preencher e votar, você guarda no bolso. Traz ela de volta para nós. Punha a falsa, pegava a verdadeira, devolvia para o curral. Lá o secretário, a secretária, o povo lá, preenchia a cédula com o nome do candidato e falava para o próximo eleitor, você vai levar essa, depositar e pegar o que lhe der lá. Traz de volta. Traz de volta. Então era contínuo. É o voto de mergulho. E também, quando o pessoal vinha com as cédulas prontas, vinha no avião, né? Quantos pacotes de cédula não foram jogados nos rios aqui, né? O pessoal jogava tudo fora. Né? Chegava, não tinha voto, não tinha nada. E era um sistema difícil. O que está salvando a eleição, o que melhorou, é a comunicação. Hoje, por exemplo, você está vendo essa guerra que nós estamos vivendo aí. Uma guerra igual aquela que teve no Iraque, que foi uma invasão violenta, né, que tinha ali um processo, era muito mais econômico e dinheiro do que ideologia. Ninguém acompanha. Hoje você vê a guerra ao vivo. O cara está lá em Gaza ou está lá em Israel, tá caindo tudo na cabeça dele, você está vendo ao vivo. Então a comunicação ajudou muito. O único problema é que a comunicação, ela está, quer dizer, o jovem de hoje está meio, eu digo até muito alienado. Mas isso é um processo que, ao longo do tempo, acho que vai melhorar, né? Porque
Nós temos que ter uma saída, nós temos que humanizar a humanidade, no meu entendimento. Vieira, e a comunicação? O povo fala muito mal da imprensa brasileira. Antigamente usava o termo imprensa marrom, não sei porquê e tal. Outros falam, não, para falar bem da gente tem que pagar. Se não pagar, eles falam mal. Existe isso mesmo? Não, existe. Vamos falar, a imprensa independente, quando você, que é dono do veículo, fala o que você quer e o que você pensa e interpreta da sua forma. Quando você é funcionário do dono do veículo, você tem um limite. Se ele tem um alinhamento político, se ele tem um interesse econômico ali, você tem que escrever no limite do interesse dele. Então, a independência de comunicação, a gente fala que não existe 100%. Mesmo você sendo dono, você carrega a sua interpretação. Não existe uma interpretação que seja totalmente autêntica, independente, porque você, quando interpreta, interpreta pelos seus interesses. A visão que você tem de mundo é uma visão que você vem ao longo do tempo construindo ela. Você é um homem do agronegócio, tem uma visão do agronegócio. Eu posso ser o homem da comunidade lá do morro, tal, que eu tenho uma visão de lá. Então, cada lugar tem a sua visão. Então, a nossa grande luta na comunicação é que nós temos que fazer uma comunicação independente. E como é que isso está evoluindo hoje? Hoje a comunicação ficou mais barata. Essas grandes redes de televisão, Globo, Record, SBT, estão perdendo mercado para o sujeito que tem um celular pequenininho, né? Que faz. Essa moça aqui de Aparecido do Rio Negro, fazendo sucesso lá no Fashion Week, né? Aquela menina que se veste com folhas de buriti, foi lá chamada para desfilar. E como é que ela apareceu? Um celularzinho desses, mais barato do mundo, filmando ela mesma e postando em rede social. Ela tem milhões de seguidores. A gente não sabe, talvez ela é mais conhecida do que qualquer um de nós aqui, porque ela tem um público aqui no Brasil. Então, isso facilitou muito para criar a independência, porque hoje os grandes veículos de comunicação estão ligados ao interesse de alguns empreendedores, aos seus patrocinadores. Uma vez um diretor de uma rede de televisão esteve aqui, e conversando comigo, e ele queria instalar aqui uma repetidora. Eu falei, mas o mercado aqui é pobre, a gente não tem dinheiro para bancar, que é a sua estrutura. Ele falou, Vieira, nós não queremos dinheiro aqui do Tocantins, sabemos que é pouco. A gente queria colocar uma televisão aqui, para a gente ter uma presença aqui, para a gente ter prestígio político, para ter força política lá em Brasília. Estamos em todos os estados, em todas as capitais, aí a gente pesa na hora de ter verba publicitária, de defender os nossos interesses junto aos agentes de financiamento, porque todo esse esquema aí que tem de comunicação das grandes corporações, eles têm investimento em várias áreas. Televisão é para marcar posição, mas eles têm investimento em agronegócio, indústria, turismo, banco. Prestador de serviço de órgão público. Não, esse, por exemplo, quem tem mais prestígio hoje no meio de comunicação, a gente chama, são os rentistas, né? Esse pessoal que vive de aplicação, que compra títulos do governo, que faz investimento só na aplicação mesmo, só no negócio, só no dinheiro. Esse pessoal tem uma influência incrível. Quase todos os analistas de economia estão ligados a eles. Então, você fala, o juro do Banco Central está muito alto, aí eles vão lá para a televisão, não, mas a estabilidade do mercado. Mas, na verdade, estão defendendo os rentistas, que a gente chama que são os que vivem de aplicação. Agora, aquele cara que pega dinheiro emprestado para plantar soja, dinheiro emprestado para tocar o botequinho dele, dinheiro emprestado para comprar um carrinho, ele está com a corda no pescoço, com esse juro desse jeito. Mas vai ouvir os inteligentes que fazem programas na área de economia, estão defendendo a estabilidade do mercado. Não é isso? Sim, essa palavra mercado salva muita gente. Na hora do aperto, o cara não entende economia, não, mas é o mercado. E aí a tua coisa fica assim. Vieira, vamos lá. Hoje, o Tocantins, na área de comunicação, na região norte do Brasil, é o mais avançado? Eu tenho pouco conhecimento da região norte. Se você vamos colocar o Pará e o estado do Amazonas, eu acho que são muito mais fortes do que a gente, né? Porque são estados mais consolidados e grandes, gigantescos. Mas se você pegar o estado ali do Acre, o Rondônia,
o Roraima. Amapá, Roraima, esse pessoal está muito atrás da gente, muito atrás. Por vários motivos. Primeiro que são estados jovens, uma área ainda é uma fronteira, né? E eles estão ainda se desenvolvendo. Não tem, em muitos lugares, não tem acesso à energia, à internet. Já o Tocantins, ele é um estado já, eu digo, consolidado. Tem muita coisa para fazer ainda, mas é um estado consolidado. Deu certo, né? Em poucos anos o estado está consolidado, porque a gente se lembra, nós tínhamos aqui 130 quilômetros De rodovia pavimentada. pavimentada, poucos quilômetros de energia elétrica, toda a cidade vivia pendurada no motor. Araguaína ainda tinha uma hidrelétrica, né? Tinha hidrelétrica, mas essa região... Era pequenininha. Essa região aqui não tinha, essa região que vivia pendurada no motor. A navegação era feita pelo Rio Tocantins, depois veio a Belém Brasília, criou outra realidade, mas era um estado totalmente isolado. E até hoje, eu falo isso com conhecimento de causa, as cidades que estão dentro da linha da Belém Brasília estão mais integradas, mas as que estão no sudeste, estão mais próximas da Bahia e lá de Goiás, estão isoladas. As do Bico do Papagaio vivem a situação do Maranhão. Qual as emissoras que têm mais prestígio lá? A Nativa e outras emissoras lá de Imperatriz. E a do extremo sul aqui estão ligadas mais a Goiás, lá embaixo, né, em Araguaçu. Então, o Estado ainda precisa se integrar. E por isso que eu defendo, nós temos que facilitar e apoiar a comunicação local, o rádio, o pessoal que faz programa local, que usa a internet de baixo custo, as comunitárias. Então agora eu vou puxar a sardinha. Estão batendo lá que acabou o nosso tempo, mas vamos um pouquinho. Essa TV aqui que você está falando hoje, TV Araguaia, ela é uma web, acessa pela internet. araguaia.tv.br, você acessou. Aqui não tem uma programa, ela fica 24 horas no ar. Ela não roda matéria de nenhuma rede de televisão do Brasil, é só programa local. Aqui nós temos 11 programas local, quase todos em forma de podcast, tem 4 que são ao vivo, mas só do Tocantins, aqui não tem outra conversa. E a madrugada, para não desligar, a gente passa filme do Mazzaropi, filme de coisa e tal, aquelas coisas antigas, e que a gente não paga ECAT, né, por causa da despesa. Mas um custo muito baixo. Mas eu tenho sinal nos 139 municípios do estado e na zona rural, onde tem um Wi-Fi. Interessante. Agora o povo precisa aprender a sintonizar a TV Araguaia. E isso tem um custo muito mais barato, né? Tem. Eu sou um grande defensor dessa comunicação local. Eu até falo, como a gente assessorava os governadores, você vai para aquela cidade, lá tem uma comunitária. Porque na cidade você tem comunitária ou a parabólica. Aqui em torno da capital, todo mundo está na parabólica, vendo notícias de São Paulo, Rio e tal. E a rádiozinha ali, mas agora, como está chegando o sinal de qualidade da internet, o pessoal já está assistindo a TV web, a rádio web. Só em Palmas tem mais de 20 rádio web, né, que dominam a audiência. É um cara só. Ele com a equipezinha dele e tal. Sim. Está dando show de comunicação. A TV Araguaia são 3 pessoas. Sim, isso é fantástico. Isso aqui é democracia. Democracia é quando todos têm oportunidade de falar e expor as suas ideias. Antigamente era tudo manipulado, controlado. Melhorou muito, mas ainda tem. Você vê que as emissoras têm posição política, as emissoras têm lado, as emissoras têm as suas verdades. Eu vejo muito aí, vejo nessa crise que eu estou assistindo lá, quando sai uma matéria da Palestina, a moça fala informação não confirmada. Quando sai uma matéria do governo de Israel, ela já confirma a informação. Não estou dizendo que nenhuma outra está certa, mas que ela tem um lado. Está claro que ela tem um lado. Então, se não fosse a rede mundial de internet, nós não teríamos evoluído a esse ponto. Por isso que eu parabenizo você, sua equipe, porque isso aqui é uma revolução. Vocês estão mexendo, modernizando e avançando. Parabéns. Se Deus quiser, daqui a um tempo nós vamos lá. Mais umas aulas aqui com o Vieira de Mello, a gente chega. Vou precisar de você mais aqui, tá? Obrigado. Vieira, obrigado de coração por você ter aceitado o nosso convite. De vir numa emissora que pouco conhecida, está no ar há 6 meses, mas você é um homem de prestígio, veio aqui ao vivo falar conosco. Eu fico muito feliz e muito agradecido. Aos nossos, não poder falar telespectadores, porque tem hoje a plataforma do telefone, né?
do telefone. E como é que eu falo? Eu não falo telespectador. Telespectadores, é aquela coisa, né? Telespectadores, aos nossos, também gente que está ouvindo, a todos vocês, muito obrigado pela paciência. Ao César, que é meu amigo do peito, em uma relação que eu construí quando cheguei no Tocantins, uma pessoa que eu admiro muito, viu, César? Não estou aqui te puxando. Cris Vieira, você sabe que eu sempre te consultei, né? Quando a coisa aperta, eu ligo, Vieira, aqui. Quantas vezes eu fui tomar café na sua casa, nas campanhas, né? Muito bem recebido lá pela sua senhora, e a gente discutia muita coisa, que você tem cabeça fria, você sabe fazer as coisas, e nós precisamos de política e de políticos, assim, que sejam resilientes, que sejam pacientes, que gostem de ouvir, que gostem de contato com o povo, de conversar. A democracia se constrói assim, né? Então, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. Tá bom. Nós que agradecemos a você, Vieira, e agradecemos a você, telespectador, pela sua audiência. Esperamos contar com você no nosso próximo programa, se Deus quiser. E eu tenho a certeza que Ele quer. Até lá! Conversa com Halum.